Hoje eu vou falar com você sobre 5 passos para você transformar o seu tempo em produtividade. Bom, eu trabalhava no mínimo 14 horas por dia. E quando eu chegava em casa eu estava cansada, estressada, sem energia e sem tempo para nada. E o pior é que depois de ter trabalhado todas essas horas, eu ainda me sentia com muita coisa para fazer. A sensação que eu tinha é que meu dia não rendia nada, que eu ficava correndo o dia inteiro atrás do rabo e no final do dia, apesar de estar cansada, não ter produzido, para mim era um verdadeiro terror. A minha mente ficava pesada, eu mal conseguia dormir. Parece que tudo que eu fizesse para relaxar não era o suficiente, porque lá no fundo da minha mente o que eu tinha era muita coisa para fazer. Mas a verdade é que eu não tinha clareza, que eu não fazia tantas coisas assim. O que eu não tinha era foco, o que me faltava realmente era o foco no tempo certo. E é exatamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para você hoje. Meu nome é Yandra Furquim, eu sou empresária, sou empreendedora, sou coach. E há 5 anos eu atuo como coach e várias pessoas que eu venho mentorando têm aplicado na prática as dicas que eu trouxe para você hoje. 5 passos para você transformar o seu tempo em produtividade. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é clareza sobre o que é que você precisa fazer. Você precisa ter claro quais são as tarefas que você tem, o que exatamente você precisa fazer. Então a minha dica é, você precisa tirar um tempo na sua semana para você organizar todas as tarefas da semana seguinte. Então, um dia da semana você vai tirar um tempo onde você vai colocar no papel tudo, você vai fazer uma lista de tudo que você precisa fazer na semana seguinte. Então, isso engloba tudo, a sua vida pessoal e a sua vida profissional, porque uma coisa está linkada à outra. Então, você, na sua casa, tem as suas tarefas, que são rotineiras, mas o seu trabalho também. Então, você precisa linkar as duas coisas para que você tenha mais produtividade. Porque se uma coisa não estiver bem resolvida, você acaba ficando com isso na cabeça e não sendo produtivo do outro lado. Isso serve para a vida pessoal e profissional, tá bom? Então, o primeiro passo, eu preciso ter claro exatamente o que eu preciso fazer. Então você vai sentar, pegar papel e caneta e você vai pegar um lugar onde seja tranquilo para você. Porque o nosso mundo interno, ele está sendo altamente influenciado pelo nosso mundo externo. E isso acontece ao contrário também. Se o meu mundo interno não estiver bem resolvido, não estiver bem organizado, eu acabo desorganizando o meu mundo externo. E isso tem a ver com organização. Então, quanto mais eu organizo o interno e o externo, melhor e mais leve a minha vida se torna. Tá? Então, o que vai acontecer? Se você for sentar no seu escritório para fazer essa agenda semanal, esse trabalho semanal, você vai sentar, você vai organizar todo o seu ambiente e isso vale também para barulhos externos, onde você está, quem está com você, tudo ali está te influenciando. Então você precisa realmente pensar em todas as variáveis para que você tenha foco e concentração. Você vai colocar no papel tudo que você vai fazer na próxima semana. Então, se você tiver médico, se você tem que levar seu filho na escola, se você tem mercado, se você tem feira, enfim, tudo que você precisa fazer, você vai colocar nessa lista, tá? Esse é o primeiro passo, ter clareza sobre o que eu preciso fazer. O segundo passo é você estipular o tempo que você utiliza para fazer cada tarefa. Quanto tempo você leva para fazer cada tarefa? Coloca no papel, coloca do ladinho da tarefa. Então, o tempo de levar meu filho na escola, por exemplo. Então, demoro 15 minutos, é o tempo que eu normalmente levo, 15 minutos. Então, coloca lá, 15 minutos. Então, toda essa lista, além de ter qual é a tarefa, ela precisa ter ao lado qual é o tempo que você utiliza para fazer essa tarefa. E é importante você colocar, nesse segundo passo, você colocar também nessa lista a tarefa de você fazer a agenda, porque isso também é uma tarefa e deve entrar no seu cronograma. Então você começa a precisar quanto tempo você precisa para organizar essa agenda, ok? Tranquilo até aqui? Então vamos lá. A outra coisa que você precisa fazer é entender qual que é o momento que você tem mais atenção, que você tem mais foco, tá? A nossa mente, ela demora muito para conseguir entrar em foco, que a gente chama de flow. Entrar em flow é quando eu estou tão concentrado naquilo que eu estou fazendo
que nada me dispersa. Então quando você pega uma criança que está jogando videogame, você passa ali na frente dela e parece que nada tira o foco dela, essa criança ela tá em flow. Ela tá tão entretida naquilo que ela tá fazendo que nada é capaz de tirar o foco dela. Então é exatamente isso que você precisa entender. Qual é o momento que você entra mais fácil em flow? O meu momento de flow é de manhã. De manhã, para eu entrar em flow é muito rápido, porque eu começo a fazer as tarefas que me exigem mais concentração nesse período. Então você precisa entender, nós temos 3 tipos de atenção. A atenção que é a atenção intensa, que é quando eu estou em flow, que eu consigo realmente me conectar com aquilo que eu estou fazendo. O segundo tipo de atenção é uma atenção que ela é limitada, então que é uma atenção assim, que eu estou atento, mas não é tão atento, qualquer coisa pode me tirar o foco, né? E existe aquela atenção que ela é menor. Essa atenção é aquela atenção que você, tipo, tudo parece que não tem concentração. Sabe quando a gente volta do almoço? Que você quer se concentrar, mas não sabe muito bem o que? Então essa é a terceira atenção. Então esses 3 tipos de atenção você tem que entender em qual momento você tem cada um deles, porque cada um serve para uma coisa. Então se você tem a atenção intensa, o flow, você precisa colocar ele na hora que você precisa fazer tarefas que te exijam concentração. Uma planilha, um estudo, uma apresentação. Então tudo isso você precisa dessa atenção, porque qualquer coisa que te tire do foco te atrapalha no resultado que isso vai gerar, certo? Então, pra gente recapitular aqui, primeiro passo, eu tenho clareza. Segundo passo, eu coloco tempo para cada uma das tarefas. Terceiro passo, qual é o tipo de atenção que você tem em qual o tempo do dia? Então é importante você mapear isso, tá? Qual tipo de atenção eu tenho em cada horário do dia? Se de manhã eu sou a minha atenção é mais ativa, que é o horário do flow para mim, eu coloco as tarefas que me exigem mais atenção nesse horário. Se de manhã eu sou aquela pessoa que tem aquela atenção lenta, que não consegue produzir muito, então você precisa mudar os tipos de tarefas que você faz na parte da manhã, tá? Então é isso. E o quarto passo é a disciplina. Olha só, nós não temos motivação todo dia, né? Então assim, tem dia que a gente tá afim, tem dia que a gente não tá. Então se você não tem disciplina todo dia, se você não tem motivação todo dia, o que você precisa ter? Disciplina. Então você tem que ter disciplina, porque é a disciplina que faz você ter resultados. Então aquela pessoa que vai pra academia, que tem aquela barriga tanquinho, você acha que essa pessoa conseguiu isso indo uma vez por semana na academia? Você acha que essa pessoa conseguiu isso sem realmente estar ali focado todos os dias? Muito provavelmente não. Então, muito provavelmente não, né? É não e pronto, não tem o provavelmente. Porque para a pessoa conseguir um corpo sarado, ela precisa malhar. Não tem outra saída, né? Então, essa pessoa ela teve que ter disciplina. Até nos dias que ela não estava muito motivada. Mas a disciplina faz ela ir lá e fazer. É que nem escovar o dente. Quando a gente não escova o dente só quando a gente está motivado, a gente escova o dente todos os dias. Então por que isso acontece? Porque a gente criou um hábito. Então no começo ele não é uma coisa simples de fazer, mas conforme você vai fazendo, você vai gerando essa disciplina, ok? Então assim, primeira coisa que você precisa entender, qual é a minha agenda ideal? Como eu gostaria que fosse a minha rotina ideal? Porque você sabe que você tem que fazer, tá? Então você tem claro aí quais são as suas tarefas. Agora você tem o tempo que cada uma das tarefas levam para acontecer. E agora você vai montar isso na sua semana, como seria uma rotina ideal. Então a minha rotina ideal seria eu colocar bons hábitos na minha agenda, como leitura, atividade física, passar tempo com as pessoas que eu amo. Então, se isso é a sua rotina ideal, coloca ela, tá? Nesse quarto item. Quando você tiver essa sua agenda ideal, agora o que você precisa fazer? O quinto passo é melhoria contínua. Você precisa entender que você precisa melhorar esse processo. Por quê? Não é assim, porque eu fiz uma agenda um dia, que a vida inteira eu vou seguir isso. Infelizmente não acontece assim. Acontece de que forma? Eu faço hoje, eu faço amanhã, aí daqui a pouco eu começo a sempre olhar para essa agenda. Eu não sei se já aconteceu com você, quando você era mais nova, de você ter agenda e não olhar para a agenda. Isso acontece muito com as pessoas hoje em dia. Ah, eu marquei e esqueci de olhar. Então por quê? Porque a gente não tem o hábito de usar a agenda. Mas a partir do momento que você criar esse hábito na sua vida, você não vai viver sem. Só que não vai ser a primeira vez que você fizer que já vai dar certo. Pode ser que dê certo, espero que dê. Mas se não der certo, não fique chateado. Ah, eu não fiz certo.
Não, você precisa ter uma melhoria contínua. Você precisa fazer uma semana, fazer a segunda semana, fazer a terceira semana. Isso vai se tornando um hábito na sua vida e cada vez que você for melhorando esse processo, melhor ele vai ficando. Porque você vai entendendo e avaliando que tempos e espaços você pode colocar cada uma das tarefas, certo? Então, 5 passos para transformar o seu tempo em produtividade. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído muito com você. Fica de olho aí no seu e-mail, que logo mais você vai receber mais conteúdos como esse. Eu espero realmente ter contribuído. Compartilha com outras pessoas, convide outras pessoas a se inscreverem na minha lista. E a partir do autoconhecimento, a partir do desenvolvimento pessoal, eu descobri que o verdadeiro sucesso está em mim e eu tenho certeza, o sucesso está em você.